Olá pessoal, então vamos agora na frente C, módulo 2, porcentagem na página 69. Bom, este é um assunto extremamente importante, então vamos combinar que nós temos que resolver todas as nossas dúvidas, todas as questões que são fornecidas, tanto em simulados quanto no material, tá? Para que a gente tenha êxito quando aparecer, e vai aparecer, questões sobre isso. Seja no Enem, seja em URGS, seja em Santa Catarina, porcentagem é sempre presente. Então, porcentagem é um dos conceitos, como a gente relatou agora, mais utilizados no nosso dia a dia, né? Então vamos supor que nós temos aqui um exemplo que uma prestação de R$ 500 vai sofrer então um reajuste de 30. Uma das opções é calcula 30% de 500, 30 por 100 vezes 500, que vai nos dar 150. Como é um reajuste, tu vai agregar este valor aos 500, fechando em 650. Já no exemplo seguinte, a prestação é 500, mas agora vai sofrer um desconto de 30. Faz o mesmo cálculo, R$ 150, só que temos que retirar, descontar dos 500 esses 150, fechando então em 350. Então, notamos aqui as três formas de apresentação do número, né? Em forma percentual, em forma fracionária e em forma decimal. Pegamos o exemplo de 5%, forma fracionária 5 por 100 e forma decimal 0,05. Agora é interessante essa tela para a gente analisar as questões que falam em aumentos e descontos sucessivos e que nós podemos, com isto, resolver as questões de uma maneira mais prática e principalmente mais rápida. Então nós temos aqui a relação que quando ocorrer apenas um aumento, então pega-se o valor inicial e multiplica por 1 mais a taxa. Quando ocorrer apenas um desconto, pega o valor inicial e multiplica por 1 menos a taxa. Agora nós temos aqui dois aumentos sucessivos. Então nós pegamos o valor inicial e multiplicamos por 1 mais a taxa e por 1 mais a taxa novamente. E assim sucessivamente. Exemplo agora com dois descontos sucessivos. E o exemplo seguinte com um aumento e um desconto. Então a gente tem que ler bem o enunciado e verificar em quais das situações a gente cai. Já tivemos questões que referentes, por exemplo, à inflação. Então tu tem uma inflação no mês de janeiro, uma inflação no mês de fevereiro e uma inflação no mês de março. E ele pede a inflação acumulada. O que nós podemos então é trabalhar com aumentos sucessivos, né? Então seria 1 mais a inflação do primeiro, a inflação do segundo e a inflação do terceiro. Agora, se no exercício falar em deflação, aí já é negativo, né? Já é a questão relacionada ao desconto, ao 1 menos a taxa, correto? Então vamos cuidar e prestar bem atenção nesse tipo de exercício. Aqui nós temos um exemplo feito de uma maneira um pouco diferente do que está na página 70. Então, o vendedor resolveu promover dois reajustes sucessivos. Olhe bem, dois reajustes sucessivos. Então, nós temos 1 mais a taxa associada ao valor inicial. Então, multiplicamos por 1 mais 0,05 duas vezes e chegaremos em 1,1025. Lembrando que tudo que ultrapassar o 1, no caso 0,1025, é o aumento de 10,25%. Já no segundo exemplo desta mesma página, ele fala que um eletrodoméstico teve seu preço reduzido de 15%. Como não tiveram compradores, ele fez um novo desconto, só que agora de 10%. Em relação ao preço original, qual foi o desconto total? Então nós temos dois descontos sucessivos, 1 menos a taxa e 1 menos a taxa. Colocando os dois valores, chegaremos em 0,765. O que falta para 1, ou seja, 1 menos 0,765, foi o desconto total, no caso de 23,5%. Outra definição que precisamos ter muito claro na nossa cabeça é a questão do lucro. Lucro nada mais é que o dinheiro que entra menos o dinheiro que sai. Ora, mas quem é o dinheiro que entra? É o preço de venda. E o dinheiro que sai é o que custou,
né? O que custou para ter aquele produto. Então, lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Se der negativo, aí já não é lucro, né? Chama-se prejuízo. Então, olha o exemplo que temos aqui. Um comerciante obteve um lucro de 30% sobre o preço de custo. Qual foi a porcentagem de lucro calculada em função do preço de venda? Parece meio estranho, mas vamos usar um exemplo. Supondo que o preço de custo seja de R$100. Ora, se ele obteve um lucro de 30%, por quanto que ele vendeu? Então, ele vendeu por 130. Por quê? Porque 30% de 100 é R$30. Acrescido ao preço de custo me dá o preço de venda, correto? Então, com o lucro de 30 que ele obteve, fizemos uma regrinha de 3. Se 130 equivale a 100%, o lucro, que é 30, equivale a X. E chegaremos, então, em 23%. Esta foi a porcentagem, né, do lucro de R$30 calculada sobre o preço de venda. Quem foi o preço de venda? R$130, correto? Bom, vamos agora aos exercícios de aprendizagem, né? Então, começamos com o primeiro aqui, que fala que uma garrafa de 500 ml custava R$5. Em abril, o valor subiu em 10%, mas em maio caiu em 10%. Qual é o preço dessa garrafa? Podia imaginar, bom, se subiu 10 e caiu 10, ficou o preço original. Não é isso não. Então, usamos a regrinha agora de aumentos e descontos sucessivos. Nós temos um aumento e um desconto. Então, o aumento de 10 e o desconto de 10. Então, nós chegamos num valor final de R$4,95. Então, do que ele vendia lá no início em R$5, hoje ele está vendendo, após as duas situações, está vendendo por um preço abaixo de R$5, que é R$4,95. Já nesse segundo exemplo, nós temos então uma turma que tem 40 rapazes e 40 moças. 20% dos rapazes são fumantes, 30% das moças são fumantes. E ele quer o percentual dos que não fumam na turma inteira. Então vamos criar a seguinte situação: 40 rapazes, 20%. 20% de 40 é 8. São fumantes. Quer dizer que temos então 32 não fumantes. Já das meninas, 30% são fumantes. 30% de 40, 12. E quanto que sobraria para os não fumantes? 28. Então, o que vamos calcular? O total de não fumantes. 32 dos rapazes, 28 das moças, resultando em 60. Agora, nós criamos uma regrinha de 3. Toda a turma é 100%. 60, os não fumantes, equivale a X, resultando no final um resultado de 75%. Beleza? Então, tu vê que a gente tem que criar uma historinha em cima dessa questão, né? Então, essa historinha resultou dos fumantes e, logicamente, os não fumantes. Nessa questão, é um gráfico, né? Um gráfico de linhas, e ele quer saber, analisando somente um menor e um maior valor. A gente pode notar que o menor valor é dado no ano 2 e o maior valor é dado no ano 7. Ele quer saber o aumento percentual em relação ao menor valor, né? Qual foi o aumento? Então, o que nós temos? Relacionar 11.266 equivale a 100%. 63.866, que é o maior valor, equivale a X. Então, nós vamos chegar aqui numa resposta de 570%. Com muito cuidado. Por quê? O menor valor já começou com 100%. Então, a nossa resposta tem que retirar 100% dos 570, que resulta em 470%, correto? Então, esse é um cuidado. Olhe bem, tem a letra E, mas esse é o cuidado a tomar. Tu já começa com 100%. Para chegar nos 63 mil, aproximadamente, né? Nós temos, então, um aumento de 470%. Na questão 4, a questão é em cima de um posto de pedágio, né? Que foi registrada uma diminuição no fluxo de veículos. Né? Então, a média nas 5 primeiras horas era 60 veículos por minuto.
e na sexta hora passou a ser 180 veículos por hora. Cuidado, cuidado, cuidado. Temos que deixar as duas informações na mesma unidade de tempo. Olha ali, 60 veículos por minuto, 180 veículos por hora. Então, deixar na mesma unidade. 60 veículos por minuto equivale a 60 vezes 60 veículos por hora. Então, a 3.600 veículos por hora. Então, nós vamos fazer uma regrinha de 3. Se 3.600 veículos por hora equivale a 100%, 180 veículos equivale a X. Então, uma redução muito forte, né? Então, fizemos o cálculo e chegamos em 5%. Né? Mas a questão é o cuidado. Na sexta hora, nós estamos com 5% do fluxo médio das 5 horas anteriores, correto? Então, a redução foi de 95%. Esse é um cuidado que tem que tomar na interpretação, embora a resposta não tinha os 5% ali nas alternativas. Essa questão 5, ele coloca que a empresa estima um aumento de 15% em relação à quantidade, de um ano para o outro. E no mesmo período, o preço vai também aumentar, mas em 10%. E ele quer saber o percentual da receita que ocorreu, o aumento da receita que ocorreu de 2012 em relação ao 2011, né? Bom, o que acontece? Nós temos que analisar primeiro e entender o que é receita. Receita é todo o dinheiro que entra. Dinheiro que entra na empresa, dinheiro que entra na loja. Ora, receita então vai ser o preço multiplicado pela quantidade. Então notem as informações ali no enunciado e representando então dois aumentos sucessivos, um para preço e outro para quantidade, o aumento no preço em 10% e na quantidade em 15%, realizando então o produto, chegamos em 1,265. Lembrando que sempre o que ultrapassar a 1 é o aumento que ocorreu. Então, ocorreu um aumento de 26,5%. Então, em 2011 para 2012, a receita dessa empresa, desta loja, aumentou em 26,5%. Bom, nessa questão nós temos então um gráfico de setores, né? Temos que identificar nesse gráfico quem são as energias, as fontes renováveis, né, de energia, e que estão no destaque deste gráfico, que está mais colorido ali. Então nós temos ali 9.1, 13.5, 18.5 e 5.5, somados dá 46,6. Isso são as fontes de energias renováveis, né? O que comenta o enunciado? O enunciado fala que o país vai atingir 557 milhões de TEP, né, que é toneladas equivalentes de petróleo. Ora, qual é o objetivo nosso? O objetivo nosso é calcular a quantidade de energia renovável em relação a este total. Então, nós temos que calcular 46,6% de 557, né, que vai nos resultar aí em 259,562 milhões de TEP. Gente, não esqueçam então de trabalhar com esse assunto, as questões do material, as questões dos simulados, porque esse assunto é recorrente, muito recorrente em provas e vai aparecer com certeza absoluta nas provas que fomos realizar, né, durante o ano, correto? Então, estudem bastante esse assunto, que vale muito a pena apostar, porque isso aí é uma aposta certa de questões na prova, tá bom? Até a próxima!